Eita! Tô nervoso. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Quantos querem algo de Deus nessa noite? Amém, eu também quero. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o que você vai receber de Deus nessa noite for proporcional àquilo que você entregou para Ele, como oferta, aqui nesse lugar, você estaria satisfeito? Você entendeu o que eu falei? Você gostaria de receber da parte de Deus aquilo que você entregou para Ele até agora? Eu não falo só da sua oferta aqui no Gas of Lace, da sua oferta de louvor, do desejo do seu coração. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Um dos fatores determinantes para você fazer o seu prato de comida, ou o tamanho, ou tanto de água que você vai colocar no copo, é o tamanho da sua fome e o tamanho da sua sede. Sabe qual é um dos problemas nossos? É que muitas das vezes nós já chegamos aqui com a barriga cheia de tanta besteira que a gente consumiu durante o dia, durante a nossa semana. Mas eu quero muito que o Senhor faça algo extraordinário aqui nessa noite. Eu desejo isso no meu coração. Eu desejo viver uma experiência marcante com o Senhor aqui nessa noite junto com vocês. E eu lembro de uma vez uma pastora, e ela falou de uma canção que para ela era muito forte. Quando ela cantava aquilo para Deus, era muito real. Ela contava de como a presença de Deus se derramava e se manifestava na vida dela. Era uma canção da Aline Barros. E ela cantava assim: ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor. Não sei se você conhece essa canção. Eu não sei qual é a canção que você costuma cantar para Deus, mas eu queria que nós entregássemos algo para o Senhor aqui nessa noite. Você quer experimentar algo de Deus nessa noite? Eu também quero. E eu acho até que a gente tem pouco tempo. Mas qualquer coisa o Fábio tranca a porta lá e a gente fica até mais tarde. Não é não, Fábio? Amém. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Tem como puxar essas palhetas um pouquinho para cima, assim. Obrigado, Matheus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Também quero. Eu desejo isso. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa série Cancelados. E eu vou falar de um cara, ele foi muito cancelado. Ele foi muito cancelado e por isso esse cara, ele tem o título do primeiro Marte. Ele é o primeiro Marte do cristianismo.
esse cara é Estevão. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Quem achou, diga cancelados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Repete para mim: boa reputação. Não, mas vamos lá com vontade, gente. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Amém. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram, olha só o primeiro nome da lista que aparece aqui. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Estevão. Homem cheio de fé, diga cheio de fé, e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça, diga cheio de graça, e diga e de poder, e realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de anjo. O capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? E Estevão começou aqui então o seu discurso. Amém? Diga amém. O tema dessa pregação, se você quiser anotar, é: o que aprender com o primeiro mártir, Estevão? O que aprender com o primeiro mártir, Estevão?
esse homem ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era a suprema corte da antiga Israel. Era onde os juízes julgavam as causas dos israelitas. Eu quero discorrer agora para você não esquecer as características citadas de Estevão, as qualidades de Estevão, para que ele fosse escolhido. Primeira coisa que a gente falou, ele tinha boa reputação. Estevão tinha boa reputação. A segunda coisa, que era o segundo critério, ele era cheio do Espírito Santo. O terceiro, ele era cheio de sabedoria. Estevão era um homem cheio de sabedoria. A quarta qualidade dele, ele era um homem cheio de fé. O quinto, ele era um homem cheio da graça de Deus. O sexto, ele era cheio do poder de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho da acusação de Estevão. O que levou aquele homem a ser acusado por aqueles homens e a causa dele ter chegado até o Sinédrio da antiga Israel? Primeira coisa, esse Jesus que Estevão tem pregado, ele está falando que ele vai destruir esse lugar santo. Ele diz que ele vai destruir o templo. E a outra coisa, ele vai mudar os costumes que Moisés nos deu. E eu quero lembrar você agora aqui de uma das coisas que Deus já tinha entregado para aquele povo, o povo de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 25, o Senhor deu uma ordem para eles. E ele disse: façam um santuário, para que eu habite no meio de vocês. Então o Senhor chegou para Moisés e disse: vocês precisam construir um santuário para mim, porque eu me manifestarei nesse lugar. E aqueles israelitas, eles tinham essa palavra. E eles tinham essa convicção de que Deus se manifestava naquele lugar físico, naquele lugar de 4 paredes. O Senhor tinha entregado aquela palavra a eles. E a outra coisa, eles estão dizendo, Estevão está dizendo, que vai mudar os nossos costumes, as leis que o Senhor já colocou sobre nós. Nós vivemos debaixo de uma lei que foi entregue por meio do servo Moisés, e ele está dizendo que vai alterar essas leis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus e o que Estevão estava pregando não fosse realmente da parte de Deus, aquele sinédrio tinha toda a razão em condenar aquele homem. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Estevão merecia ou não merecia ser condenado? Sim, ele merecia ser condenado. Porque até ali, o que eles tinham em mão era de que aquele lugar santo era o lugar da habitação de Deus, e aquelas leis eram para ser obedecidas, era para ser cumpridas. Eu quero lembrar você do que Jesus falou em João, capítulo 2, versículo 19. E ele diz: destruí esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. As pessoas já tinham ouvido Jesus falar, e achavam que ele estava falando a respeito do templo, que ele destruiria aquele lugar, e que ele o faria de novo, o edificaria, depois de 3 dias.
No texto a gente entende que Jesus, ele explica que estava falando a respeito de si mesmo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas na cabeça daquele povo, Jesus estava falando do tempo. Também sobre a acusação de mudar as leis, a gente observa que Jesus começou a mudar algumas coisas. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fala assim: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Essa palavra cumprir, que Jesus falou, é uma palavra que no original ela significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo. É a mesma palavra que é escrita também em Mateus capítulo 25, versículo 26, que diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então Jesus estava falando o seguinte: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus estava falando: eu vim para que a lei fosse completa através de mim. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus falou, eu vim cumprir a lei, Ele estava dizendo, a respeito de tudo que vocês estudaram, a respeito de tudo que está escrito na lei, e tudo que vocês entenderam, falava a meu respeito. E quando eu pisei aqui, quando eu comecei o meu ministério, e aquilo que eu vou fazer com a minha missão, eu estou cumprindo essa lei. Só que mais do que isso, é como se Jesus estivesse falando: o que vocês conheceram até aqui, ficou aqui. Eu cumpri essa lei. E eu vos falarei agora de outras coisas que eu quero que vocês vivam. E onde é que a gente observa isso, Elpidio? Jesus, ele começou a falar algumas coisas. E lá em Mateus capítulo 5, Jesus, ele vai falar um pouco disso. Ele discorre a respeito de algumas coisas, de algumas leis. E ele fala o seguinte: vocês ouviram o que fora dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ali Jesus já estava dando um indício de que ele mudaria algumas coisas. E Jesus já estava dando a entender que algumas coisas seriam diferentes. E algum prumo que as pessoas usavam para medir a espiritualidade deles, Jesus estava mostrando que ele ia elevar aquele nível. Porque a partir de Jesus, começa um tempo de graça. Só que esse tempo de graça, ele vem para nos mostrar que não é um tempo de nós banalizarmos a nossa fé e de acharmos que a graça é uma desculpa para a gente pecar. Muito pelo contrário. Ele disse que algumas coisas iam ficar mais difíceis. E ele começou a falar: vocês acham que adultério é quando vocês consumam o ato, mas se com seus olhos vocês cobiçarem, vocês já terão cometido no seu coração esse pecado. O que Jesus está falando, as coisas vão ficar mais difíceis daqui para frente. Só que o que ele também deixou para a gente, a graça, ela mostra que aonde nós não tínhamos possibilidade de vencer o pecado, a graça agora nos dá armas suficientes para vencer os pecados que antes nos dominavam. Então sim, se aqueles homens, se aquele sinédrio estava correto, Estevão deveria sim ser condenado. Só que até ali eles não entenderam o que estava acontecendo. Amém?
Eu queria que você voltasse de novo para o livro de Atos. E agora, nós vamos para o versículo... Só um minuto. 44. Vamos para o versículo 44. Atos, capítulo 7, versículo 44. Amém? E diz assim: o tabernáculo do testemunho, isso aqui ainda faz parte do discurso de Estevão. Ele começou a falar sobre os patriarcas. Ele falou praticamente ali da história dos patriarcas de Abraão até Moisés, Davi. Então ele chega aqui no versículo 44 e começa a falar: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Versículo 45: tendo-o recebido, nossos pais levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Este recebeu o favor da parte de Deus, e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Quem estava aqui no acampamento? Missionário Pedro falou um pouco sobre isso no primeiro dia, na sexta-feira, quando nós chegamos. E ele falou um pouco daquele selo de Davi, aquela vontade de Davi, aquele propósito que Davi fez de construir um lugar para a habitação de Deus. Foi um voto que Davi fez ao Senhor. Só que imediatamente o Senhor chegou para Davi e falou: muito bem, eu gostei da intenção do seu coração e eu quero que você faça. Na verdade, eu quero que haja, eu quero que exista, eu quero que façam, mas eu não quero que você faça. Eu quero que Salomão, seu filho, faça. E lembrando aqui, o tabernáculo ainda simbolizava aquele lugar da manifestação da presença de Deus. E Salomão concluiu aquele templo. E eu quero que você pode projetar para a gente aqui 1 Reis capítulo 8, versículo 26. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Pode passar. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Olha só a revelação que Salomão teve logo após de construir o templo que o Senhor tinha prometido. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Aqueles homens fizeram com tanta fome, com tanta sede, um lugar para o Senhor se manifestar. E logo depois de construir, Salomão teve essa graça de entender. Imagine a expectativa que existia na construção daquele lugar, na construção daquele santuário. Talvez eles pensavam que depois da construção daquele lugar, um avivamento tremendo de Deus ia aparecer ali. E os judeus tinham no coração deles essa intenção e essa expectativa de que Deus se manifestaria ali naquele lugar. E nós vamos voltar agora para Atos de novo. Versículo 47. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Versículo 48.
mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos, exclamou Estevão, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Então Estevão, ao invés de defender a si mesmo, ele defendeu o Evangelho e começou a acusar aqueles homens. Vós resistis ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós confiamos mais nos métodos, todas as vezes que nós confiamos mais nas coisas, todas as vezes que nós confiamos mais na força do nosso braço, nós resistimos ao Espírito Santo. Sabe por que o religioso faz as coisas? O religioso faz as coisas para ser aceito. Mas o salvo, ele faz porque ele foi aceito. A gente falou um pouco de Davi ali naquele dia, através do missionário Pedro. Davi foi conferido o título. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não sei se você sabia, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe como surgiu essa expressão? Sabe onde tem na Bíblia falando? Onde Davi é um homem segundo o coração de Deus? Deixa eu falar um negócio para vocês, só para lembrar. Os israelitas começaram a olhar os outros povos e viu que todos eles tinham um rei. E eles começaram a clamar a Deus por um rei. Não era a vontade de Deus levantar um rei, mas eles queriam um rei como representante. Pois bem, vocês querem um rei? Vocês vão ter um rei. E Deus levantou um homem chamado Saul. E Deus levantou um homem chamado Saul para ser rei segundo a vontade do povo. Compreenderam? Deus levantou um homem para ser rei de Israel segundo a vontade do povo. E ele levantou Saul. Olha só o que aconteceu. O profeta Samuel chegou lá e deu uma instrução para Saul. Saul, fica aqui, cara. Eu vou te estabelecer. Eu vou oferecer os sacrifícios. Deus vai te ungir. Deus vai te tocar. Deus vai levantar você. Deus vai fazer grande o seu ministério. Deus vai fazer coisas grandes através de você. Você já recebeu alguma palavra de Deus? Você já recebeu alguma palavra do Senhor? Você já tem alguma profecia do Senhor sobre a sua vida? Você tem uma direção de Deus para a sua vida? Aprenda a esperar no Senhor. Mas o que foi que aconteceu? Já passando o período que o profeta disse que viria para estabelecer aquele homem, o que foi que ele fez? O exército começou a correr, começou a ir embora, ele começou a ficar com medo. Saul representa o ministério do medo. Um homem levantado segundo o coração dos homens. Um homem pautado no medo. Ele foi lá e se ungiu.
Ele foi lá e ofereceu os sacrifícios antes da vinda do profeta. Logo depois disso, o profeta chega e fala: Saul, o que foi que você fez, cara? O que foi que você fez? Falou: eu tive medo e o pessoal estava indo embora e eu ofereci o sacrifício. E o profeta falou para ele: não sei se você sabe o nome desse pecado, mas isso se chama presunção. Tão pecado quanto a desobediência a Deus é você não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Também é pecado você fazer aquilo que Deus não pediu. E Deus levantou um homem, segundo a vontade do povo, que era medroso, que era presunçoso. E o profeta falou para ele: você fez tudo errado, cara. O Senhor já te rejeitou no coração dele. Agora eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi não é o homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Esse não é um título exclusivo para Davi. E eu pergunto para você: será que o Senhor poderia conferir para você o título de o homem ou uma mulher segundo o meu coração? Sabe, às vezes a acusação que aquele sinédrio estava fazendo contra Estevão pode ser o mesmo erro que nós cometemos muitas vezes. Talvez se eu conversar com você até o final dessa noite, eu vou descobrir tanta ansiedade que existe no seu coração. Talvez você vai perceber tanta ansiedade que existe no meu coração. Sabe o que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Pode alguém cheio do Espírito Santo, pode alguém que tenha a direção do Espírito Santo, pode alguém cuja morada do Espírito Santo é você, ser cheio de ansiedade? Sabe o que a ansiedade é? É um alto-falante bem grande, gritando no nosso ouvido que nós não confiamos no Espírito Santo. Diga misericórdia. Mas quem aqui quer ser parecido com Estevão? Então, só para a gente não cometer esses erros. Primeiro erro que nós fazemos muito: não consultar o Senhor, não consultar o Espírito Santo. Segundo erro que nós cometemos: não obedecer à voz do Espírito Santo. Terceiro erro que nós não podemos cometer: não esperar no Senhor. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Naquele momento, aqueles homens daquele sinédrio já tinham uma experiência de Jesus já ter morrido, ter ressuscitado, ter a oportunidade de ter uma experiência com Jesus, e eles simplesmente não enxergaram. Uma coisa que nós aprendemos com o pastor Nonato: muitas das vezes nós estamos aqui na igreja
Estamos aqui no templo. Nós trabalhamos e servimos em muitas coisas. E achamos que nossa vida está protegida por Deus, porque nós trabalhamos para Deus. E trabalho para Deus não traz proteção para a nossa vida. Mas santidade traz proteção para as nossas vidas. E outra coisa que nós aprendemos, que ao buscar o Senhor, ao adorar o Senhor, nós atraímos a presença dele para as nossas vidas. Mas a santidade mantém a presença dele nas nossas vidas. Estevão estava falando para aqueles homens: toda a expectativa que vocês estão colocando nesse templo, nesse lugar, está errada. Porque Jesus, ele já preparou uma nova morada para Deus. É o Espírito Santo dentro de nós. Estevão estava falando para aqueles homens: ei, Deus já mudou de lugar faz tempo. Deus já mudou de lugar faz tempo. E Ele está fazendo morada em mim. Estevão começou a acusar aqueles homens: vocês resistem ao Espírito Santo. Todas as vezes que vocês colocam a expectativa de vocês aqui nesse lugar, vocês resistem ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma experiência minha. Ano era 2007. Acredito que era por volta de setembro, agosto, setembro. Eu tinha recém chegado do encontro com Deus na Chácara da Vitória. E eu tive uma experiência que marcou a minha vida ali. Eu encontrei Jesus naquele lugar. O Espírito Santo me arrebentou. Ele me destruiu. E eu saí daquele lugar extasiado. Só que eu também tive uma experiência de arrependimento muito grande, muito forte. E eu chorava e gemia naquele chão. E eu via o tamanho do pecador que eu era. E eu gritava: como pode Deus, tão santo, tão puro, amar um cara como eu? E eu saí dali muito convicto da minha pequenez. E eu lembro que um dia depois eu estava no meu quarto orando. E eu ainda estava impressionado com aquela experiência. E eu já tinha ouvido algumas pessoas falar que o Espírito Santo morava dentro de nós. E eu lembro que eu me ajoelhei no pé da cama. E eu comecei a orar: Senhor, as pessoas dizem que o Senhor mora dentro de nós. E eu queria que o Senhor me falasse se eu realmente mora dentro de nós. E naquela mesma hora veio como um flash na minha mente uma referência bíblica de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E eu não sabia do que se tratava, eu levantei rapidamente para não esquecer e peguei minha Bíblia. E logo abri. E estava escrito: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Jesus, ele falou para os discípulos: ei, galera, é necessário que eu vá. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E é muito melhor que ele venha. Eu queria que a gente lesse
O versículo de 2 Coríntios, capítulo 13. Não precisa projetar, eu vou ler nessa versão. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Na versão A Mensagem. E diz assim. Presta atenção nesse versículo. Atenção aqui para mim. Diz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo esteja sobre vocês. E a amizade profunda do Espírito Santo esteja sobre vocês. E a amizade profunda com o Espírito Santo esteja com vocês. Deixa eu perguntar para você. Você tem uma amizade profunda com o Espírito Santo? Se tem uma coisa que Estevão pode ensinar para a gente, é que ele era um homem que tinha uma amizade profunda com o Espírito Santo. Que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tiago 4:5, o Espírito Santo tem fortes ciúmes. O Espírito Santo tem ciúme de vós. Eu pido ciúmes de quê? De atenção, de dedicação, de devoção, de amizade. Como é sua amizade com o Espírito Santo? E eu pergunto, você tem amizade com o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo de Deus em nossas vidas. Ele é nosso melhor amigo. Ele nos conduzirá a viver coisas sobrenaturais através da fé. Deixa eu falar para vocês. Excesso de ansiedade, escassez de fé. Deixa eu falar isso de novo para vocês. Excesso de ansiedade, escassez de fé. Excesso de ansiedade, escassez de fé. Quantos problemas você tem na sua vida? Talvez muitos. Quantas preocupações você tem na sua vida? Talvez muitas preocupações. Qual é a primeira coisa que você faz diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um medo? Você confia no Espírito Santo? Cara, sabe o que Estevão está falando para a gente? Galera, vocês têm a oportunidade de ser morada do Espírito Santo em vocês, de através da fé viver uma vida sobrenatural. Mas nós muitas vezes abrimos mão de confiar no Senhor e nós fazemos como Saul. Nós temos uma palavra do Senhor, nós temos um ministério do Senhor, nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma direção de Deus, mas a gente quer dar um jeitinho, a gente quer fazer da nossa forma, a gente quer fazer do nosso jeito. E todas as vezes que nós somos presunçosos, nós deixamos de agradar o Senhor. E outra coisa, se você quer resolver o problema sozinho, você vai se virar com o problema sozinho. Mas se você confia no Senhor, Ele tem responsabilidade em cumprir aquilo que Ele já prometeu para você.
Vou finalizar com uma história. Um homem, eu queria perguntar aqui se alguém conhece esse cara chamado Joshua Bell. Alguém já ouviu falar? Joshua Bell. Ele é um grande violinista dos Estados Unidos. E aquele homem, muito famoso, ele um dia resolveu ir para o metrô de Washington. Ele ficou no metrô, ele abriu a capa do violino dele e ele colocou no chão. E ele tinha um violino de mais de $2 milhões na mão. E ele começou a tocar as mais difíceis e belas canções ali naquele metrô. E ele ficou durante umas 4 horas tocando ali naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Várias pessoas passaram ali naquele lugar. Ninguém parou para ouvir a música daquele cara. Após 4 horas de tocada, ele saiu com algumas gorjetas ali da sua capa. Um cara que era acostumado com grandes concertos, e homens ricos pagavam ingressos caríssimos para estar ali, ouvindo e chorando um concerto com aquele homem. Mas ali naquele metrô, ninguém sabia quem ele era, e todos passaram. Sabe qual é a moral da história? Nós corremos o risco de o que existe de mais belo estar diante de nós, e nós não reconhecemos. Estevão estava falando, essa galera toda não entendeu que o Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. E eles tiveram toda a oportunidade de fazer deles mesmos a casa do Espírito Santo. Vou falar para vocês. Esses dias eu comecei uma busca, e eu tenho procurado fazer com que o Senhor me ajude a alinhar o meu coração e a me arrepender de muitas coisas. E uma delas é de não reconhecer o Espírito Santo dentro de mim. Outra que não é cultivar um relacionamento, uma amizade profunda com o Espírito Santo. Nós temos um grande risco de ser morada do Espírito Santo e a gente agir como se ele não estivesse. Não dá para negar que a principal característica desse homem chamado Estevão é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele cultivava uma amizade com o Espírito Santo. E agora, o que você vai fazer com isso que eu acabei de falar? Qual o impacto que essa mensagem gera para você? Queria que você fechasse seus olhos. Eu voltei a ler um livro que se chama O Deus Esquecido. E aquele livro fala do Espírito Santo.
Agora eu pergunto para você: o Espírito Santo é o Deus esquecido na sua vida? O Espírito Santo é o Deus esquecido na sua vida? O Espírito Santo é o Deus esquecido na sua vida? Como você tem cultivado o relacionamento com o Espírito Santo? Queria que o Senhor ministrasse no seu coração nessa hora. Não sei como que você vai reagir a essa palavra, mas eu queria que a partir de hoje você tratasse o Espírito Santo de uma forma diferente. O Espírito Santo precisa ser a primeira pessoa que nós falamos ao acordar e a última pessoa que nós falamos ao dormir. É ao Espírito Santo que nós devemos levar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque é através do Espírito Santo que nós fazemos e nós podemos fazer qualquer coisa. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com Ele. Imagina se você faz uma viagem de carro